Oi, gente! Hoje é dia de mais uma live e hoje em especial vamos falar sobre menopausa. Mas por que falar sobre menopausa, Ana Paula? Porque muitas mulheres podem estar passando por essa oscilação hormonal e nem sequer sabem, né? Então, assim, por isso que eu convidei a Annelise Meneguisso, que é uma endocrinologista, que é professora da Universidade de Ciências Médicas, FACISA, da disciplina de endocrinologia, para falar um pouco mais sobre esse turbilhão emocional que a mulher passa em determinada fase da vida, certo? Como dizem, nós somos um ser hormonal, não é isso? São várias etapas que passamos na vida, que temos muitas oscilações, e a menopausa é uma delas. Se esse tema é relevante para você, né, compartilha, bota essa gaivotinha aí, compartilha para mais pessoas. Obrigada por estar aqui, dividindo esse momento conosco. Espero que participe desse bate-papo para que possa contribuir para a sua vida e para as mulheres que se encontram ao seu lado, que podem estar passando por esse turbilhão hormonal e nem sequer sabe ao certo o que está acontecendo com ela, não é verdade? Então, assim, vamos ver quem já chegou. Edna, bem-vinda, Edna, que bom, que honra estar aqui conosco. Ana Amélia, prima, coisa boa, bem-vinda. Sejam muito bem-vindas. E assim, compartilha, passe esse aviãozinho adiante para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e façam perguntas, né? Que vai ser muito importante a participação de vocês nesse momento. Vamos ver se a Annelise está por aí. Ela ainda não entrou. Então vamos continuar um pouco a conversa, né? Por que a mulher é considerada um ser hormonal? Bom, são várias etapas da vida, né? Começando com a menstruação, a menarca, a oscilação hormonal. Depois, a gestação, outra fase de grande oscilação de hormônios. A pessoa fica irritada, é demasiada, tem toda alteração hormonal que ocorre. E o que vamos falar hoje da menopausa. Nossa, são fulgores, né? Calores, sudorese, fica suando. São vários fatores que afetam nesse momento da vida da gente, né? Esquecimento. Eu disse até para a Annelise, eu disse, olha, eu já comecei a entrar nessa fase, porque ando bem esquecida, e assim, algumas oscilações já do ciclo menstrual, e mexe realmente com a gente. Tem irritação, imagina, todo esse contexto hormonal no momento de reclusão social. Então assim, é um efeito dobrado, não é verdade? Então assim, vou trazer a Annelise para ela explicar, para quem não conhece o que é menopausa, climatério, essas alterações hormonais, e também vou falar o que eu posso fazer como fisioterapeuta na minha área da massoterapia para melhorar esses sintomas, né? Vamos ver se a Annelise entra. Cadê você, Annelise? Entra aí, mulher, para conversarmos. E o interessante é que a Annelise é professora de endocrinologia, então assim ela vai poder falar muito a respeito desse assunto e contribuir para que a gente entenda quando é que a pessoa vai poder ter reposição hormonal, quando não vai poder, né? Quais são as implicações desses hormônios. Então assim, dúvidas que a maioria de nós temos, né? E que ela pode ajudar a gente com o conhecimento que ela tem. Vamos ver se ela chega por aí. Cadê você, Annelise? Deixa eu chamá-la aqui. Annelise. Sim, se você está assistindo essa live no replay, né, suas dúvidas também podem ser retiradas, certo? Certo? Deixar anotado na parte assim abaixo da filmagem, que vai ficar gravado no IGTV, que a gente responde. Eu e ela responderemos. Já é? Não fiquem com dúvidas.
Isso aqui é para tirar as dúvidas. Vamos ver se ela consegue entrar. Onde está você? Cadê você, Annelise? Tipo o quê? Como é que eu faço para chamá-la? Vamos ver. Será que ela não está conseguindo entrar? Vamos ver. Bom, então faça algumas perguntas para que eu possa ir respondendo enquanto ela não acessa aqui a plataforma. Me fala aí, Ana Amélia, como é que você está? Ah, a Annelise chegou, vamos lá. Internet ajuda? Vamos lá. Olá, Funcionou! gente. Boa noite, tudo bom, Ana Paula? Tudo bom? Bem-vinda! Obrigada. Inicialmente agradecer o convite. Demorei um minutinho aí, porque eu vim me esconder no quarto, que as meninas estão assim, bem É isso aí. emocionadas com essa quarentena. Mãe profissional, né? Ser mulher, eu digo que a gente tem crédito lá em cima, né? Porque são muitas funções para um ser só. Então, Exatamente. assim, como eu apresentei, a Annelise, ela é endocrinologista, é professora da Faculdade de Ciências Médicas, da Facisa, né? É uma pessoa que eu admiro muito, por isso eu a convidei. Quando Obrigada. me perguntaram assim, fala sobre menopausa, eu disse, opa, vou chamá-la para conversarmos a respeito. Né? E assim, para os seus seguidores que não me conhecem, eu sou Ana Paula Fialho, eu sou fisioterapeuta, trabalho na área da massoterapia, retiro edemas, né, os inchaços, para que você tenha uma mobilidade maior, tenha mais saúde, menos dores e seja mais feliz. É isso aí. E é bom a gente sempre lembrar que não existe conflito de interesse nessa live, né? A gente não tem nenhum vínculo com nenhum laboratório, nem com nenhuma empresa, nenhuma indústria. Então, aqui a gente pode falar que a gente Agora é para conversar. cientificamente comprovado, a gente pode falar. Adulto. É isso aí. Vamos tirar as nossas dúvidas. E Annelise, para quem não sabe o que é menopausa, o que é climatério, o que faz o endocrinologista, porque muita gente não sabe o que é o endócrino. Então, assim, explica aí pra gente. Fala aí pra gente. Bom, então, assim, inicialmente a área de atuação da endocrinologia, o nome da especialidade é endocrinologia e metabologia, porque justamente é a especialidade médica que lida com a parte hormonal, né, das glândulas, né, a produção de hormônios, e também com a parte metabólica. Então, a gente trata doenças como diabetes, como alterações do colesterol, doenças do metabolismo ósseo, como, por exemplo, a osteoporose. Nas crianças, problema de crescimento, desenvolvimento, puberdade precoce. Então, assim, é uma infinidade de patologias que estão inseridas na endocrinologia, na área específica da endocrinologia. Eu gosto de dizer que os hormônios são o maestro do corpo, né? Ele que determina a velocidade que ele vai caminhar, como ele vai se organizar. Eu digo que é um grande maestro. Tudo, né? A nossa vida toda, assim, nosso organismo, para poder funcionar, ele precisa da atuação hormonal em equilíbrio, né? Então, a gente precisa realmente de todos os hormônios. Não dá para ficar sem nenhum deles. Quando há falta, aí sim a indicação de reposição. E lembrando que os hormônios, eles não têm a produção deles contínua ao longo da vida. E aí entra o nosso tema de hoje, né? Então, existem fases na vida que a gente precisa de mais hormônios.
tem fase que a gente precisa de menos determinados tipos de hormônio, e assim a gente vai vivendo esse ciclo lindo, né, perfeito, que é o nosso organismo. Meio louco, né? Lindo, perfeito, meio Né? Não é bem perfeito, mas às vezes tem umas fases meio, né, meio desequilibradas, quando o equilíbrio não está perfeito. Mas você perguntou, menopausa, na verdade, a gente rotineiramente a gente trata como se fosse um período da vida, mas se a gente quiser diagnosticar o que é que significa exatamente o termo, a palavra menopausa, é a ocorrência da última menstruação da mulher. Né? Então, foi um termo instituído por um francês, então é justamente a pausa da menstruação. Né? Muita gente confunde um pouco com o período em que isso ocorre, quando começam a aparecer alguns sintomas decorrentes dessa fase, que é conhecida como climatério. Climatério vem do grego e significa crise. Então, justamente essa crise hormonal aí na vida da mulher. Então, essa é a fase aí que envolve a perimenopausa e até os primeiros anos pós-menopausa. Mas menopausa mesmo, o significado é justamente a ocorrência da última menstruação. Então, o diagnóstico retrospectivo. O que é que isso quer dizer? Eu só posso dizer que entrei na menopausa, que tive esse período de menopausa, que estou na menopausa, depois de um ano da última menstruação. Depois do ano da ocorrência da última menstruação. Então, você tem que ficar, menstruei, tem que esperar ainda um ano aí sem vir nenhum ciclo para poder dizer que realmente a menopausa veio. Foi aquela última lá. E vem cá, quando é que começa essa confusão hormonal? Diga aí. Bom, para as meninas e os rapazes saberem também, né? Para entender as mulheres. Vamos lá. Né? A gente precisa muito do apoio dos rapazes, mas enfim. A menopausa, a idade considerada normal, vou colocar entre aspas, óbvio, porque existem muitas variações, mas entre 45 e 55 anos. A média no Brasil é de 51 anos, né? Mas a gente só chama menopausa precoce, ou seja, só existe um problema realmente quando ela acontece antes dos 40 anos. Entre 40 e 45 é a menopausa que a gente chama de antecipada, né? E mais assim, não é errado uma mulher que está com 58 anos menstruando. Eu tenho uma paciente que fez 58 anos, parou de menstruar com 58 anos. Então, isso acontece também. Maravilha. Mas geralmente se dá ali entre os 45 e 55 anos. Eita! E assim, o que é que um endocrinologista pode fazer para melhorar essas oscilações desde o início do climatério? Quando começam essas coisinhas, esses suores, esses esquecimentos, essa fasezinha. Diga aí. A gente deve procurar. Quando a gente deve procurar. Então, socorro, Annelise. O que é que acontece quando... por que a mulher para de menstruar? Né? Então, a gente tem um ovário que produz os nossos hormônios femininos, né? E aí, a menopausa acontece justamente quando há uma falência desses ovários de produzir, principalmente, o principal hormônio feminino, que é o estrógeno. Então, todos esses sintomas, eles são decorrentes do que a gente chama de hipoestrogenismo, que é a diminuição do estrógeno, né? Então, quando a gente consegue detectar já essas alterações, a gente já pode indicar alguns tipos de tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. Mas a terapia hormonal, que eu sei o que é o que você está querendo, né, falar, geralmente na mulher na menopausa existe uma janela terapêutica, diz a janela de oportunidade. O que é que isso significa? Qual é o melhor momento, né, para aquela mulher iniciar a terapia hormonal? Nos 6 primeiros anos ali de pós-menopausa. Então, 6 primeiros anos da última menstruação. Pode ser justamente, o ideal é que seja nesses primeiros 10 anos, né? Idealmente com a mulher com menos de 60 anos, mas a janela mesmo a gente considera naqueles primeiros 6 anos da parada de menstruação. E o principal indicação, a indicação primária da terapia hormonal é justamente o tratamento disso que você acabou de falar,
que são os sintomas vasomotores, os fogachos, os calores. Então, aí é que realmente é a indicação principal de tratamento, de reposição, de terapia hormonal da menopausa. Essa terapia ela é individualizada, tanto a via de administração, quais hormônios a gente vai usar, por quanto tempo. É importante só a gente saber que existe uma diferença entre a mulher que tem útero e a mulher que não tem útero. Então, a mulher que ainda tem útero, ela precisa fazer o uso de estrógeno e progestágeno. A mulher que não tem útero, aí ela pode fazer justamente a reposição do estrógeno isolado sem nenhum problema. Então, acho que é isso. O recado principal que a gente tem que deixar em relação à terapia hormonal é que é individualizado. Não é uma receita de bolo. O tipo de tratamento que vai ser bacana para mim vai ser bacana para você. Isso é importante, porque tem mulheres que passam pelo período que não sentem nada. Exato. É uma maravilha. E minha mãe mesmo, ela como nada, passou pelo climatério, menopausa, olha. Nem sentiu. Nem sentiu nada. Né? Então, eu espero passar pela a genética dela, né? De não passar por isso. É interessante a gente lembrar, né? Alguns sintomas. Os principais a gente já falou, que são os vasomotores, os fogachos, as ondas de calor, a mulher acorda suada, né? Sentir um calor anormal, um suor frio. Mas também tem irritabilidade, insônia, irritabilidade. A gente tem esquecimento, a síndrome genital. A concentração fica ruim, né? A oscilação do humor, hora tá muito feliz, aí depois do nada começa a chorar. Mas tem as queixas geniturinárias também, um ressecamento vaginal, a relação sexual fica mais difícil, porque a lubrificação já não é tão bacana, né? Uma urgência nutricional, às vezes precisa levantar de noite para urinar, né? Então, tem muitos outros sintomas. E quando a gente pensa em tratamento, eu falei que a indicação principal é realmente a ocorrência dos sintomas vasomotores, mas a gente sabe que o tratamento melhora muitas outras coisas, incluindo essa síndrome geniturinária da mulher, mas a gente tem também alterações a longo prazo que a mulher, quando entra na menopausa, apresenta, que é, por exemplo, a perda de massa óssea, né? A osteoporose. Então, a terapia hormonal a longo prazo é um benefício para a saúde cardiovascular da mulher, há uma melhora. Já há comprovação de uma melhora também, de uma diminuição de ocorrência de doença de Alzheimer. Então, assim, tem outros sintomas também que podem ser, outros problemas que podem ser amenizados com o uso da terapia hormonal, desde que bem indicada, prescrita da maneira correta. E vem cá, e quem não pode usar hormônio? E aí? Aí a gente vai ver inicialmente qual é o problema, qual é o sintoma que aquela mulher está apresentando e que está mais incomodando ela. No caso dos sintomas vasomotores, né? Aí a gente tem algumas drogas que a gente pode usar, como, por exemplo, a gabapentina, alguns inibidores da recaptação de serotonina, como, por exemplo, a sertralina, a gente também pode usar, mas sempre, como tudo na vida, acho que todas as vezes que eu vou falar sobre saúde, sobre qualquer tema na vida, a gente sempre tem que preconizar a mudança do estilo de vida. Ela é importante para muitas coisas, e a menopausa não seria diferente. A mudança de estilo de vida é muito importante. A acupuntura também mostrou o benefício. Existem as isoflavonas, alguns nutracêuticos que a gente também pode fazer uso, porque tem a mulher que não quer fazer uso de terapia hormonal, mas também tem aquela mulher que não pode fazer uso de terapia hormonal. E aí, essas mulheres? Uma doença hepática descompensada, história de câncer de mama, câncer de endométrio, né? Se já teve doença coronariana, nas coronárias, porfiria, se não teve o câncer de mama, mas tem uma lesão precursora para câncer de mama, quem já teve trombose ou uma doença trombótica, né? Então, essas pessoas, exatamente. Então, assim, lúpus, meningioma também. E isso tudo são contraindicações à terapia hormonal. Então, às vezes, a mulher até quer fazer, mas ela não pode fazer uso de hormônios aí nesse período da vida dela. E a gente tem que lançar mão
de outras terapêuticas, né? A gente tem um arsenal. E tem a parte farmacológica, mas tem toda a importância, parte não farmacológica, né? As terapias, eu não digo nem alternativas, né? Mas terapias comportamentais também, né? E aí você Sim. entra aí falando agora. E assim, é uma bandeira que eu levanto, né, Annelise? Da tratamento integrativo, sob vários olhares. E não é só um profissional, são vários olhares profissionais olhando para essa pessoa. Porque pode ser também esse efeito hormonal estar sendo agravado por um problema psicológico. Ela não está bem no relacionamento, isso aí agrava essa deficiência hormonal. Então, assim, pode ser uma falta de atividade física, não é? Precisando de endorfina, dopamina, não é? Então, assim, depende da necessidade da pessoa e de quais olhares precisam ser colocados sobre essa pessoa. Não é? Pode ser trabalhar também com a acupuntura. Assim, são várias terapias que podem se Que somar à podem ajudar. reposição Porque o hormonal. indivíduo, né, ele sempre tem que ser visto como um todo. Então, na endocrinologia, principalmente, a gente não tem nenhum problema em trabalhar com equipe multidisciplinar. Porque a maioria das patologias que a gente cuida precisam realmente desse acompanhamento. Então, a gente precisa de equipe que trabalhe junto, né? O metabolismo, o organismo, ele é muito complexo e transtornos desse organismo também tendem a ser complexos. E para um transtorno complexo, a gente tem que ter um tratamento, né, bem abrangente e, por que não dizer complexo também, multidisciplinar, e aí não é tão simples assim. A menopausa não é diferente, e isso é muito importante a gente pontuar, porque às vezes a mulher está com a libido baixa, está com né, algumas outras alterações e ela acha que vai fazer o uso do hormônio e que tudo vai melhorar. Às vezes ela está com insônia, mas por conta de outras situações na vida e ela acha que o uso da terapia hormonal vai melhorar. Quando são queixas... Não é mágica, né? Quando são Não é queixas, mágica. mas quando são queixas relacionadas exclusivamente ao hipoestrogenismo, aí parece mágico, porque melhora o sono, melhora, né, a questão da atrofia vaginal, do ressecamento, melhora muita coisa. Mas muitas vezes não é só o hipoestrogenismo. E aí a gente tem que lidar com as outras situações também que podem estar acontecendo junto, né? Isso, o importante é saber a causa, né? Depois que a gente sabe a causa, fica muito mais fácil. Por isso que é importante na anamnese, ao avaliar a pessoa, pegar o todo dela, né? Então, assim, como é que está a sua vida? Como é que você está dormindo? Às vezes uma pessoa que dorme pouco. Então, assim, os efeitos vão ser maiores, né? Dessa alteração hormonal. Essa pessoa não faz atividade física sedentária, tem o sobrepeso, né? Que também... Então, assim... E a gente sabe que esse hipoestrogenismo, ele favorece o acúmulo de gordura abdominal. Então, também é um benefício do uso da terapia hormonal, uma ajuda na redução dessa gordura abdominal. Mas como eu falo em todos os meus pacientes com sobrepeso, eu preciso da sua ajuda também. Você me ajuda, eu lhe ajudo e você me ajuda. Se não estiver inserido numa mudança no estilo de vida, com alimentação bacana, prática regular de atividade física, aí não vai adiantar nada. Usar só a terapia hormonal, o resultado com certeza não vai ser esperado, né? E é algo que eu foco muito, sabe, Annelise? É a autorresponsabilidade. Porque não existe mais aquele médico ou terapeuta super-herói. Dizer assim, eu vou resolver o seu problema. Não. Na verdade, nunca A gente não existiu, resolve né? o problema. Mas assim, muitas pessoas adotaram essa postura e que sobrecarrega muito o profissional. Né? Porque ele se considera responsável pela saúde do outro. Mas, na verdade, o outro que é responsável pela sua saúde. E não nós. Nós somos apenas um instrumento para guiar, né? Mostrar o caminho para a pessoa seguir. Se a pessoa não segue, não adianta nada. Né? Muitas vezes, assim, eu faço a anamnese, faço a avaliação integrativa, e para assim, a retirada do excesso de líquido, né, dos famosos inchaços, dos edemas,
é preciso uma atividade muscular, porque quem treina é o músculo. Então, se a pessoa se nega a fazer uma atividade física, eu não posso fazer nada. Eu digo, lamento. Fica bem mais complicado. A gente precisa dessa. É uma via de mão dupla, né? Mas o indivíduo ele é responsável por ele mesmo. Eu acho que tem mudado, sabe, Ana Paula? Acho que a disseminação dessa na mídia mesmo, de um estilo de vida saudável, né? A ocorrência de tantos transtornos decorrentes de um estilo de vida ruim tem feito as pessoas voltar a repensar como andam, né? Como andam em relação ao que consome, ao seu alimento, como é que é em relação à prática de atividade física. Eu tô achando que esse período ele tá sendo muito bom para as pessoas refletirem sobre muitos aspectos, inclusive sobre esse aspecto da saúde também. Mas eu vi uma coisa bem engraçada, só mudando aqui o foco. Eu nem me lembro onde foi que eu vi isso. Quero dizer, antes eu não tinha tempo para fazer, eu não fazia atividade física porque eu não tinha tempo. Agora eu não tenho tempo para fazer atividade física, mas eu tô Netflix, não sei o quê, um monte de coisa. Ou seja, nunca foi prioridade. Então, a partir do momento que a gente demandar a mesma responsabilidade que a gente tem com o trabalho da gente, a mesma responsabilidade que a gente tem na educação da gente, na educação dos filhos da gente, quando a gente começar a demandar esse grau de responsabilidade para a gente, para a nossa saúde, aí sim eu acho que tudo começa a mudar para melhor, sabe? Mas tem que partir do indivíduo mesmo, você tem toda a razão. Porque não adianta saber que faz bem, né? Só saber não adianta nada. Exatamente. Eu sei que pouco faz mal, eu sei que gordura faz mal, mas eu bebo e eu como comida gordurosa. Eu sei que a inatividade faz mal, mas também eu não faço atividade física. Então não adianta saber. Não é só saber, exatamente. Tem que sair da zona de conforto, né? Digamos assim, literalmente falando. Quem está aqui, psicopedagogia Gabi, né? Doutora Anelisa, melhor do mundo. Que lindo, obrigada. Eu quero mandar um beijo para todo mundo, mas eu queria mandar alguns beijos especiais. Jardi, né? Um anjo na minha vida. É bom que ela tá em todas as lives, eu adoro, tô morrendo de saudade dela. Podia vir aqui me visitar, fica a dica, né? Doutora Imara, super cardiologista, entrou aí também, pode, né, ajudar muito a gente. Já é uma dica para você chamar aí para conversar em breve. Você que tá rainha das lives. E doutor Luiz também, que é meu companheiro, conselheiro, ele também tá em todas as lives também, super me apoia, tá sempre muito acompanhando legal a gente aqui. Então, esses beijos aí. A presença do educador físico, Raulis, que ele tem feito um trabalho muito bonito. Todo dia, no canal dele, Raulis, personal Raulis, ele faz uma programação de exercícios, está fazendo uma técnica de yoga, assim, muito legal a proposta dele, viu? Vale a pena seguir. Eu tenho que dizer uma coisa aqui que meu personal não me ouça, mas eu ontem comecei a fazer por conta própria. Eu estava tão, não vou dizer surtada, né? Mas ontem eu estava tão agitada que eu peguei, eu fiz yoga há algum tempo, tanto faz yoga quanto yoga, né? Foi uma coisa boa que eu aprendi quando eu fiz. E aí o cearense pronuncia o O, assim, acentuado, então vamos lá, yoga. Então eu fiz há alguns anos e me ajudou muito no momento da minha vida que eu estava passando, e ontem eu voltei a fazer. Então, assim, os exercícios de respiração, bem interessante mesmo. Eu me senti muito melhor. Hoje eu já estou bem mais tranquila. É porque eu falo assim, agitada mesmo, é o meu normal, né? Ontem eu estava bem pior. É interessante, Annelise. As pessoas pensam que eu sou calma, mas eu não sou calma. Eu aparento ser calma, porque minha mente é consideradamente inquieta. Ela fica funcionando all time. Então, assim, é um desgaste energético muito grande. Então, eu preciso realmente trabalhar minha respiração para focar. Porque senão, minha filha, não consigo focar em nada. E ainda nas questões hormonais, né? E aí, assim, já estou com 47 anos, já fico meio dispersa, um pouco mais.
né? E aí eu tenho que focar mais. Então, assim, eu faço exercícios respiratórios, tenho também os ticuns, que eu fiz 4 anos de Kung Fu. Então, assim, faço exercícios respiratórios dinâmicos, Uhum. né, para trabalhar a energia interna, para trabalhar os órgãos internos e também a concentração. Então, assim, é fantástico. É fantástico. Para mim, a respiração é tudo. Que joia, viu? Se você... É muito bom. Eu não fazia tempo, anos que eu não praticava, mas agora eu voltei, assim, fiquei bem tranquila ontem, já fui dormir bem diferente. Show demais. Melhor, E então, um aí exemplo assim, seria mais uma terapia alternativa, né? Mais uma sim, sim, ajuda na questão do sono. A gente não pode deixar de valorizar esse sintoma, né? A gente sabe, o idoso ele realmente tende a dormir menos, mas um sintoma, uma alteração que incomoda a mulher, né? Então, a insônia, a oscilação do humor, a irritabilidade, incomoda a mulher, incomoda o homem que também está em casa. Então, essas medidas comportamentais são, assim, né, de grande valia para esse tipo de sintoma. Né? E mais e uma vez, a assim, terapia hormonal melhora as queixas que são diretamente relacionadas ao hipoestrogenismo, mas nem tudo a gente pode dizer que é ele, são sintomas inespecíficos, e isso acontece muito com as alterações tiroidianas. Aproveitar que a gente está aí na Semana Internacional da Tireoide, então os sintomas das alterações hormonais da tireoide são sintomas inespecíficos. Todo mundo tem um cabelo que cai um pouco, né? Uma dificuldadezinha isso, de perder peso, né? Uma unha mais fraca e quebradiça, às vezes o intestino preso. Então, são alterações inespecíficas. Podem ser por conta de uma disfunção hormonal da tireoide? Pode. A mesma coisa na mulher que está ali, que já apresentou a menopausa. Então, esses sintomas podem ser decorrentes do hipoestrogenismo? Podem, mas a gente também não pode achar que é só isso, e aí tem que olhar, né? Tem que abranger outras terapêuticas, outras medidas, não só a medicamentosa, mas também as medidas comportamentais. você falando aí no intestino, acredita que meu menino, às vezes, é o emocional dele que atua muito no intestino. Ele não conseguia defecar. Travou, 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 travou. O que é que eu fiz? Respira. Mãe, eu disse, respira. Vamos respirar. Aí distendia o abdômen, abaixava, fazia massagem intestinal, estimulava. Aí ele saía um pouquinho, aí daqui a pouco de novo. Vamos lá, respirar. Não consigo, eles conseguem. E Muitas assim, a vezes porque a respiração. gente tem alguns tipos de constipação que realmente são psicossomáticas, Emocionais. né? Dizer assim, psicossomáticas, né? Então, aí a medida comportamental é bem mais importante do que a terapêutica. Ele teve sorte que foi só isso, porque muitas vezes a gente precisa realmente de um tratamento farmacológico. Mas deu certo. E água, né? Água, fica a dica, tomem água. É. Olha, eu sempre estou usando em todas as minhas lives. Principalmente agora que está esfriando, as pessoas esquecem de tomar água. Fiquem com o copinho ao lado. Desculpa aí, não sei o que aconteceu aqui. Já para de tocar. Não sei. Bom, não fala. Olha, copinho d'água. Porque a gente esquece de tomar água nesse período. Exatamente. Eu muitas vezes, quando eu estou sem meu copinho d'água, eu esqueço. Então, assim, é importante estar sempre com um copinho d'água do lado para que o metabolismo funcione bem. A maior parte do nosso corpo é de água, forma d'água. Então, por favor, bebam água. Exatamente. Foi a dica de ouro, né? Para a gente finalizar aí. Realmente foi a dica de ouro aí Ficou do baixo o teu inverno que som. está chegando. Ficou baixo o teu som. Aumenta um pouquinho. Não alterei nada. Que estranho. Foi depois que tocou o telefone. Vocês estão escutando bem? Dá um joinha aí, se vocês
Estão escutando bem. Eu te escuto bem. Vê se... Você ficou com o som abafado. Estranho. Ó, tá falando, escutando bem. Vamos lá, gente. Vocês estão escutando direitinho? Dá um joinha aí. Eu Pronto, ver. estão dando aí. Tá tudo... Então, bora lá, continuar. Eu acho que a gente falou tudo, né, Ana? Foi? Não, oxê. E a parte da massoterapia? Não, tô falando assim, Como eu posso te ajudar? Hormonal, da parte da terapia hormonal, de diagnóstico, agora é com você. Bora lá. Bom, como é que a massoterapia pode te ajudar a melhorar os sintomas do climatério e da menopausa, né? Como a Annelise falou, o climatério vem antes, não é? A pré e a perimenopausa. Começam os sintomas, a pessoa começa a ficar mais irritada, mais esquecida. O ciclo hormonal também vai oscilando. Questão de retenção de líquidos, porque essa mudança hormonal faz também com que o corpo da gente fique mais inchado, mais edemaciado, né? Então, na área da massoterapia, o que é que eu posso fazer? Eu posso trabalhar esse relaxamento, né? A pessoa vai ficar mais relaxada. Trabalha a parte circulatória, né? Existe uma dificuldade circulatória, eu vou melhorar essa circulação do seu corpo. Vou te ajudar no sono, porque no caso da drenagem linfática é altamente relaxante. Se ela for feita à noite, nossa, você vai ter uma noite assim fantástica, entendeu? Então, assim, são vários fatores que podem contribuir para o seu bem-estar. Como eu também faço uso da reflexoterapia, trabalho com órgãos à distância, né? Eu posso trabalhar também nos pontos dos pés, das orelhas, para ver os órgãos que precisam de mais estímulo. Por isso que é interessante trabalhar com outros profissionais. No caso, com a Annelise, ela vai dizer, Ana, tal órgão não está funcionando muito bem. Aí eu posso pegar esse meridiano e posso estimular. Né? Então, assim, é uma contribuição que vai fazer com que o seu corpo funcione melhor. Então, como eu sou assim, eu digo sempre que eu sou a enamorada do movimento. Eu amo uma pessoa se movimentando bem e se sentindo bem. E eu posso te ajudar a proporcionar isso, tirando esses seus edemas, porque, sinceramente, gente, ficar demasiado inchado dói. Dá irritação, dá mau humor. Então, assim, retirando esse excesso de líquidos, vai fazer com que você se sinta bem. Que joia! E passe melhor por esse período de oscilações hormonais que geram mal-estar, irritação e tudo mais. Sim, outra coisa, vai ajudar no seu equilíbrio corporal, porque também nesse período de mudança hormonal, a pessoa se sente um pouco desequilibrada. E a massagem aumenta a consciência corporal. Então vai te ajudar também no equilíbrio. Muitos benefícios. Ainda vai ter minha companhia. Show demais. Muitos benefícios. Debate altos papos. Eu vou mandar um beijo para minha irmã maravilhosa, Vanessinha. Tá aí também assistindo a gente. Muito bom. Eu sou muito grata a todos que estão aqui. Sejam muito bem-vindos. Gostaria que vocês fizessem perguntas. Qual dúvida vocês têm a respeito desse período tão especial na vida da mulher? Que todos nós vamos passar com mais ou menos oscilações, vai depender de cada corpo, né? E é importante que você tire suas dúvidas. E se por acaso não lembrar, possa te ajudar de alguma forma. Lembrar depois de alguma coisa que tenha dúvida, pode falar com a gente também depois, né? Manda um direct que a gente está aí apto para responder. De antemão, eu aviso que eu demoro um pouquinho para responder, mas eu faço tudo. Eu catuco ela. Pode deixar, ela responde. Que são muitas atribuições. Porque a live vai ficar gravada. Então, assim, vocês podem deixar as perguntas abaixo, vai ficar no meu IGTV, Físio, Ana Paula Fialho. Então, vocês colocam as perguntas lá e eu passo para a Annelise e ela responde. Eu também, se for na minha área, eu respondo também. Tá bom?
Assim, vocês estão gostando da live? Eu não vi os corações, amigos. Eu não acho que o pessoal não está gostando, não. E aí, cadê esses coraçõezinhos que eu não estou vendo? Mostra aí para mim. Ah, agora sim. Muito bom. Gostei. É. Então, assim, gostaria que vocês tirassem dúvidas. Vamos lá. Que assunto mais interessa a você nesse momento? O que mais te inquieta? Vamos lá. Você, mulher, o que mais está te inquietando nesse período de oscilação hormonal? Vamos lá? Quem pode colocar alguma coisa aí? Tem alguém na Esperando. menopausa aí por esse período, esperando aí esse um ano Pois é. retrospectivo, né? Exato. E tem mais, né? Porque, assim, existe as alterações do humor, já característico, né? Da diminuição hormonal, somado à reclusão social, porque também gera muita irritação. Teve um dia que nossa, estava se subindo pelas paredes. Todos os sons da casa pareciam que estavam fazendo batuque no meu ouvido. Mas aí é uma situação então, assim, pontual, né? A gente está vivendo uma situação ímpar, né? Nunca... Isso. E aí tem mexido mesmo. E saber identificar, né, essas oscilações, a questão da autoconsciência. Poxa, eu não estava irritada, porque eu estou irritada, né? Então eu parei, poxa, o que é que está me irritando? Aí eu vi que era o som. Aí lá fui eu. Meu filho estava com o celular, não, com o computador, minha menina estava com o tablet, meu marido estava na televisão. Aí eu fui, não, eu disse, por favor, abaixe. Encarecidamente. Né? Ter essa sabedoria de respeitar o espaço do outro, né? E se respeitar. Dizer assim, olha, não está me fazendo bem. Por favor, abaixe um pouquinho. Aí você assiste, você supra a sua necessidade de assistir seu filme, ou o YouTube, ou o que seja, e respeita o espaço do outro. Eu penso que falta muito comunicação hoje em dia entre as pessoas, né? E assim, a gente ouve, mas não escuta. As pessoas falam com a gente, mas a gente não interpreta bem o que a pessoa está falando. É preciso a gente parar e escutar a necessidade do outro, para que não haja conflitos, que eu penso que falta muito esse escutar, né? Saber o que o outro necessita, para que haja mais harmonia dentro dos ambientes e nos relacionamentos também. Exatamente. E o bom porque o pessoal pensa que eu sou psicóloga. Mas eu acho que assim, o recado foi dado. Eu espero que vocês tenham gostado. Está aí disponível. Tá joia? Me coloca... Oi? E a gente tá disponível para, se vocês quiserem procurar a gente depois, a gente... Trocar ideias. As tias, aí tem que ser individualizado, tá, Ilma? Tem que realmente individualizar o seu caso. Né? História pessoal e parente de primeiro grau inicialmente, certo? Então, teria que realmente individualizar. Ilma tirou uma dúvida aí. Então, a gente está disponível, né, nas nossas redes, principalmente aqui no Instagram. Eu tenho uma página no Facebook, mas que eu não uso muito, eu só jogo do Instagram para lá. Então, qualquer dúvida, pode me chamar por aqui, que eu vou estar à disposição para poder responder, ou no próprio Instagram da Ana Paula. Hoje eu estou aqui como convidada. E aí a gente... Mas o objetivo da live é aproximar mesmo, para a gente trocar ideias. Eu pego e respondo com o maior prazer. Mais de uma cabeça pensando soluciona mais problemas. Estamos atrás de soluções. Exatamente. Não é isso? Então, tá joia. Muita gratidão a quem participou até agora. Fiquei muito feliz em tê-los aqui. Agradeço a Annelise por ter aceito o convite, né, e por estar à disposição para tirar as dúvidas. E, quem sabe, outras vezes
bateremos papo sobre outros pontos, outros aspectos. Com Né? certeza. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a favor da democratização da informação. Acho que quando a gente é bem informado, a gente se cuida melhor e assim a gente vive melhor. Muito obrigada. E quando surgir outros temas, pode contar comigo. Tá joia. Beijo a todos. Beijo, beijo, boa E até a noite. próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.